Olá, você que é o nosso participante, o nosso ouvinte, nosso seguidor do projeto Segue Underline GPS. Nós estamos aqui mais uma vez para conversar com um profissional e sempre o objetivo nosso é levar um conteúdo para que os jovens possam estar observando, você que é empresário, você que é um profissional. E o nosso objetivo sempre é estar falando sobre comunicação, mostrando como que é importante saber comunicar com diversas formas, né? Não só a questão da publicidade, mas também a forma de se expressar, a forma como que se estuda, tudo isso faz parte da comunicação. E nós vamos estar conversando com o jornalista e empresário Altair Tavares, que trabalha com marketing e comunicação através do Diário de Goiás. O Altair também ele é comentarista aí em programas de rádio da capital de Goiás. Altair, muito obrigado por aceitar o convite para nós estarmos aqui conversando. O projeto tem esse objetivo, que é contar experiências nossas, né? Nós temos alguma coisa sempre para estar mostrando para os jovens, pessoas que estão iniciando a carreira, o projeto de vida. Eu te agradeço por este momento e a gente sempre começa com a pergunta, né? Quem é Altair Tavares? Qual que é a trajetória aí até chegar ao dia de hoje? Isso, obrigado, viu, pelo convite. Primeiramente, aos nossos telespectadores, é uma satisfação estarmos juntos aqui nessa nossa agenda especial do Segue o GPS. Eu me formei em comunicação e também em administração estratégica de marketing com pós-graduação. E para divertir um pouco, eu fiz pós-graduação em cinema. Porque também, além de empresário, eu atuei por um bom tempo em reportagem de rádio, apresentação de programas de rádio e também na docência na área da comunicação. Durante todo esse período, imagino que essa formação, né, de gestão e marketing, planejamento, estratégia, com criação, que é o ambiente do cinema, né? Criatividade, criação, isso me permitiu juntar essas duas coisas. Então, na prática, tenho aí um histórico de atuação em várias emissoras aqui em Goiânia, emissoras de rádio principalmente, e atualmente no Diário de Goiás, que é um site de notícias que fundei há 13 anos, junto com outros colegas, e que mantém aí uma rotina de cobertura diária dos fatos da cidade, do Brasil e da política. Em resumo, é isso. A comunicação, né, e o marketing e a publicidade faz parte da minha vida durante todo esse período. Praticamente, agora em 2026, vou fazer 40 anos de formado, da primeira graduação. E você, como o Segue o GPS aponta, né, que a educação e formação tem muito sentido para a nossa vida, na prática, a graduação veio num tempo, a pós-graduação muito tempo depois, e a segunda pós-graduação muito tempo depois. Na prática, a gente vive a vida aprendendo, né? O importante é esta questão assim, da experiência de vida, né? Você faz uma graduação, você trabalha um pouco, depois você volta, né? Continua a estudar. É isso que é importante, né? Não deixar os estudos, a atualização, como que a tendência, né? Porque a gente queira de uma forma não querendo ou querendo, ainda disso a gente tem que acompanhar as tendências, as mudanças, né? E isto é muito importante, né? E eu queria conversar com você o seguinte, hoje nós vivemos esta questão aí das mudanças na comunicação, ok? Antes nós tínhamos o jornal tradicional, a Folha, tínhamos e tem ainda o jornal através da televisão, e vamos falar assim, praticamente 10 anos para cá, essa mudança foi assim, grande. Eu falo por mim mesmo. Hoje é tudo pelo celular. Você escolhe a notícia que você quer ler, você assiste esporte, como eu gosto muito de esporte, vou nas plataformas aí digitais, aprecio muito o YouTube, porque eu também vou assistir aquilo que eu quero.
E como que é que você acredita que o público hoje, ele ainda é muito fiel em acreditar nas notícias atuais, através de redes sociais, igual digital, um jornal digital seu, ou ainda você acredita que ele gosta de pegar o jornal na mão, ou ele quer assistir um jornal na televisão? Bom, partindo de duas questões. Primeiro, o, a comparação entre o ambiente pré-internet e o pós-internet, que na verdade a internet é o fator que mudou tudo na área da comunicação. Nós temos uma situação em que hoje nós temos uma fragmentação muito maior, né, do acesso à informação. Essa fragmentação com multiplicidade, né, de fontes. No ambiente pré-internet, nós tínhamos fontes menos disponíveis. Na verdade, algumas até inacessíveis. Assinar um jornal era um privilégio de pouca gente, né? Só de pessoas da classe A e B e uma elite que tinha esse interesse. E o rádio ocupava esse terreno da comunicação mais amplo, né, para a sociedade. Hoje, na prática, nós temos uma fragmentação com multiplicidade de opções e o acesso não é mais restrito a uma elite ou um segmento, né? Todo mundo tem acesso. E nesse ambiente, naturalmente, surgem aí grandes dúvidas, né? Afinal de contas, em quem confiar? Aí é a outra questão. Olha, o leitor, o cidadão que vai buscar as suas fontes, ele naturalmente cria seus parâmetros para a sua crença ou credibilidade no veículo, né? Alguns podem podem acreditar nos jornalões, outros acreditam na sua bolha, né, na sua comunidade. Uma comunidade de professores, por exemplo. O que um professor fala para outro professor tem um grau de credibilidade, né? Uma comunidade que envolve um grupo social bem definido, né? Eles tendem a comunicar com mais credibilidade entre si. Por isso que nós temos hoje, ao mesmo tempo que temos a atuação dos meios de comunicação, nós temos a atuação de grupos. E aí tem um conceito importante, né, de um sociólogo chamado Habermas, de esfera pública. A esfera pública, na origem, era o indivíduo conversando com o outro no café, no bar, isso bem antes, né? Na prática, hoje, a esfera digital é muito diversificada, né? Nós temos a esfera do condomínio, a esfera da igreja, a esfera da profissional. Fragmentou a sociedade em blocos. A esfera dentro ali da sua comunidade profissional, né? A gente que trabalha na comunicação, temos vários grupos de jornalistas. Ali é uma coisa, o grupo do condomínio é outra. Na verdade, isso gera um grande estresse, né? Então, nós temos uma sociedade muito estressante em virtude dessa quantidade, poder até dizer que existe uma poluição de informação. As pessoas criam, né, os seus critérios, aí não é questão de dizer o que está errado, o que não está, né? Cada um tem seu critério, né, para acreditar, cada um tem sua forma de julgar e... no meu caso, né, de veículo de comunicação, olha, você trabalha para ter uma credibilidade junto a uma comunidade, né? No caso, principalmente aqui na nossa região, né? Que é o que a gente procura em termos de posicionamento, em termos de imagem. Na prática, é isso. Nós vivemos um turbilhão, na verdade, uma grande confusão, ou uma grande tempestade, por assim dizer, e com tendência de que a tempestade vai piorar. Porque eu concordo assim com esse comentário, porque igual eu te falei, eu escolho o que eu quero ver. Sim. Entendeu? É uma seleção. Assim, isso, eu tenho dentro da perspectiva de vida que eu acredito, então eu vou escolher aquilo que me satisfaz. Hoje eu não tenho que ficar parado vendo alguma coisa que não me interessa, não vai me agregar. Então eu acredito nessa bolha, né?
hoje nos grupos. Então, esta é a tendência mesmo que vai ocorrer, né? E nós temos um outro conceito importante, que é o da economia da atenção. Na verdade, o grande ativo hoje que as empresas buscam é conquistar a atenção dos outros. Conquistar a atenção por meio de comunicação, pelas redes sociais, querendo ou não, por participar e entrar nos grupos. Não é à toa aí que uma grande empresa de comunicação do Brasil tinha literalmente um monopólio da comunicação. Tínhamos até livros, né, com essa expressão na década de 80. A emissora que tinha um monopólio por causa da audiência que ela tinha. Essa audiência, ela criou canais para concorrer com ela mesma. Ela tem diversos canais. Ao mesmo tempo, criou um site para concorrer com ela mesma, exatamente para não deixar que as pessoas se distraiam ou deem atenção a outros canais de comunicação. Na prática, hoje, o que era monopólio da comunicação virou monopólio da atenção. É o que essa empresa procura. E aí, os atores também da área da mídia procuram literalmente romper esse monopólio. E consegue. Porque, querendo ou não, você é atingido por essa empresa que tem o monopólio da atenção, mas também está nos seus grupos, na sua comunidade, nos seus grupos de interesse, ou no conteúdo que te interessa lá no YouTube, né? Eu gosto muito de assistir, porque atuo na educação também, né? Eu não estou atuando desde o meio da pandemia, mas a educação sempre esteve na minha vida, praticamente minha vida inteira. Eu fui até monitor de estágio, então já começou por ali. E professor também da área da comunicação por um bom tempo, de 2002 até 2021. Então, nós temos o quê? Nós temos uma situação em que você procura o que te interessa. Se você me perguntar, o que te interessa? Quando você não está lendo notícia nenhuma, eu gosto de assistir aula no YouTube. Procuro um assunto e vou assistir aula, porque tem a diversidade grande, né? Sim, de temas que te interessam. Né? Você na agronomia, né? No agronegócio, na comunicação, ou filosofia, ou política. A aula é o que não falta, né? Eu gosto muito de ler e assistir coisas que estão fora do meu dia a dia, para descontaminar exatamente do dia a dia. Bom, eu acho que nós temos uns hábitos aí bem legal aí, que eu gosto também de procurar, por curiosidade, algo que de repente não esteja no meu dia a dia do agronegócio. Eu sou muito curioso para isso, né? E faz bem, né? Porque relacionamento, comunicação, você tem que ter cultura. Se você não é aquela pessoa que um papo não flui, como é que você vai prender hoje a atenção? Igual você falou, que hoje está uma briga por atenção, né? E quem comunica melhor, quem dá espaço melhor para o seu cliente, dá atenção, tem uma ambiência para ele, com certeza ele tem uma vantagem em relação a quem não pratica desse modo, né? Mas eu queria te perguntar, você que gosta muito assim da questão da política, a gente sempre fala para as pessoas que participem da sua comunidade. Você não precisa ser um vereador, um prefeito, mas você precisa ser atuante nas observações do seu município. E aí nós temos hoje uma juventude que como se diz, ela quer tudo rápido, né? Ela quer que as coisas aconteçam como estão aí nas redes sociais, né? Querem tudo isso daí. E eu queria um comentário seu sobre esta dificuldade do brasileiro se interessar, né? O que a gente pode, de repente, modificar nisso daí para que a sociedade venha cobrar melhor do seu candidato, do seu vereador, do seu deputado? Olha, na prática, temos assim, umas referências em termos de política que tem muito sentido. É o seguinte: quem não se interessa por política é liderado por quem se interessa. Então nós temos uma situação objetiva, é que a política lidera transformações, lidera a situação
desenvolvimento da sociedade, porque a política é tudo, não tem nem como né, nem definir, porque nós temos política em todo lugar. Ela está presente em todos os lugares, até nas relações familiares a gente tem política, né? Política de matrimônio, né? Como resolver as questões críticas no matrimônio, tem uma ação política também, né? O indivíduo é um ser político e quem nega a política é liderado por quem controla, domina, interpreta e age a partir da política. Aí, a política é muito ampla em diversas situações, né? Mas a tendência das pessoas é negar a política partidária, né? A política que a gente tem aí no personagem ou político como aquele que é o que é para ser negado, né? O que é para ser rejeitado. É engraçado isso porque as pessoas têm aí uma impressão de que o político ele é o desnecessário, o que não gostam, mas é o político que define muito, né, sobre a sociedade. O político define o que está escrito na Constituição. Então, só a partir daí, ou seja, que é nosso grande documento, né? É o que define as leis, os programas sociais, é o que define o orçamento do Estado, da prefeitura, o que é feito com o caixa do Estado, o que é feito com o imposto. Então, é a política que tem interferência sobre a condução, né, das estruturas da sociedade. Eu acho engraçado as pessoas terem essa ideia ou essa concepção, né, dessa negação para a política. Mas a gente não pode desistir de dizer para as pessoas, e principalmente para os mais jovens, o quanto o ato político, a ação política, a ação para si, para a sociedade, na prática é um ato importante, ele é necessário, ele usa-se muito a palavra honrosa, né? Olha, existe forma de fazer política de forma honrosa, né? De forma coerente, de forma correta, pensando no bem-estar da sociedade. Porque o fundamento mesmo da política é desenvolver o bem-estar para o cidadão. Sim. Que é também a tarefa do Estado, né? Que é a função do Estado. Olha, a função do Estado é prover o cidadão de bem-estar. E quem é que conduz o Estado? Ora, é o político. É a política. Não há como escapar disso. Quem nega, penso eu, está na situação em que ele, como disse no início, ele é liderado por aqueles que entendem o processo político que atuam. E a gente vê, nós temos o questionamento, olha, muita gente nega, mas muita gente interpreta, entende e age, né, a partir dos princípios, a partir da ação política. Então, mas na sociedade é assim mesmo, nem todo mundo lidera, né? Nem todo mundo tem capacidade para liderar, nem todo mundo tem interesse em liderar. Na verdade, nós temos uma atitude preguiçosa de muita gente que acha melhor ser liderado do que liderar. Isso me deixa, digamos assim, preocupado, porque querendo ou não, temos os não líderes. Querendo ou não, os líderes vão aparecer. Aí eu pergunto, né, para o telespectador, você está em qual time? Os que querem ser liderados ou aqueles que vão liderar? Interpretar, então, a política, entender a política, penso eu, faz parte dessa necessidade de entrar nesse grupo que lidera. Tem gente que fala assim, não quero ser gestor, eu não quero mexer com política, porque eu não quero ser incomodado. Né? Você já viu aquele ditado, né? Não, eu estou na minha zona de conforto, tá bom demais, e é isso aqui que eu quero e tudo mais. Aí chega um momento que, igual a gente viu hoje, já, de repente aí até no judiciário aí, estão legislando, estão interferindo já nas diretrizes, vamos falar assim, da Constituição. Hoje você já está com dúvida, né? Quem é que tem a força? Se é o Congresso
ou se é o judiciário da forma que está trabalhando, né? Então isso a gente tem que estudar, tem que colocar a boca no trombone mesmo, né? Você tem que estar inquieto com certas atitudes, né? É uma forma que eu penso, né? E o bom do ambiente democrático é que ninguém é incriticável. Todos são criticáveis. O judiciário pelas suas posturas, o executivo também, o legislativo do mesmo jeito, as instituições sociais, sociedade civil, todos são objeto. Está sujeito a ser criticado. A empresa, toda empresa é objeto de crítica também dos seus clientes, né? A empresa de comunicação do mesmo jeito. O jornalismo a gente tem com um conteúdo que é sujeito à crítica também. O modo como faz o conteúdo é sujeito à crítica. E isso é bom do ambiente democrático. A crítica em relação aos poderes, às instituições, assim, não existe poder que não seja criticável. Isso é interessante. Altair, uma questão assim que hoje, como jornalista, existe uma liberdade para comunicar aquilo que você pensa ou tem, às vezes, uma certa perseguição, partindo desse princípio aí da crítica, né? Mas existe essa liberdade, um exemplo, no seu tutorial diário de Goiás, um exemplo, você tem a sua liberdade. Olha, a área da comunicação e do jornalismo, ela, dependendo do tempo, ela se conforma de um jeito, e eu vou fazer um preâmbulo, mas a conclusão jornalismo é uma atividade de alto risco. Altíssimo risco, aliás. Risco de segurança pessoal, risco de segurança jurídica, risco de segurança financeira e risco de segurança que envolve as questões, todas as questões pessoais, inclusive risco de segurança psicológica. Não é qualquer um que dá conta de sustentar ou se manter na atividade em virtude disso. Então ela é uma atividade de alto risco. Com a ideia de que o jornalismo totalmente livre, ela é muito romântica. Ela é um exagero, é uma situação utópica, né? Dentro do conceito da utopia, algo que está muito distante e tal. Por quê? Considerando a questão jurídica, principalmente. O meio de comunicação, ele sofre pressões da sociedade, pressão institucional, pressão dos poderes, porque os jornalistas, os meios de comunicação, ao mesmo tempo que pressiona, que investiga os outros, eles também são pressionados. Eles não estão alheios a esta situação. A pressão por parte dos leitores. Então, por isso é uma atividade de altíssimo estresse. Aí entra a segurança da saúde mental, segurança mental, inclusive. Não é à toa que é uma das profissões, de acordo com pesquisas internacionais, mais estressantes, junto com a da educação, dos professores. Então, a liberdade, indo para a sua questão, trabalhar com liberdade total é uma grande utopia, porque o ambiente de pressões e o ambiente de insegurança, ele é tão pesado que a gente nem consegue enxergar esse ambiente de liberdade. Uma palavra dita numa matéria pode gerar aí um pedido de indenização de 10, 20, 30, 50, 100 mil reais. Isso implica em quê? Que eu tenho que ter suporte financeiro para aguentar esse tipo de pressão. A palavra pode estar absolutamente correta do ponto de vista informativo, seguindo a técnica e a ética jornalística, que é o caminho, né, que dirige o trabalho jornalista, é a ética jornalística. Isso implica em quê? Que eu vou gastar 30 mil por ano com advogado até fechar essa ação vai durar 5, 6, 7 anos. Na prática, é um alto risco financeiro, além, né, do alto risco de segurança de uma pessoa que tem o nome exposto, pode promover ameaças, e por isso o ambiente do jornalismo é de muita ameaça. Não é fácil. Então, antes de pensar na liberdade, eu estou o tempo inteiro pensando no problema. Como manter a segurança da empresa,
a segurança dos profissionais e a segurança da estrutura, né, como um todo. Então, eu nem penso nesse ambiente utópico da liberdade. Minha primeira preocupação é a segurança. Legal. Hoje, tudo é rede social, internet, essas questões. Como que se apura a veracidade dos fatos? A técnica jornalística nos indica sempre em usarmos o que nós chamamos de multiangularidade. Nós temos um fato, né? Digamos que seja esse copo, tá? O copo, né? Ok. Se eu pego um fato a partir desse lado, eu vou em uma fonte que tem desse lado, outra desse lado, outra desse lado, outra desse lado, até encontrar o conteúdo, que é a água que está aqui. Ou seja, esse lado aqui pode não me dar a versão mais íntegra do conteúdo, mas se eu pego os diversos lados, eu vou encontrar esse conteúdo, que seja por investigação em contato com fontes de informação, ou fontes documentais, fontes históricas. Então, do mesmo modo que a investigação, muito parecida com a investigação policial, né, que encontra a verdade também por diversos lados, a técnica é essa. Nem sempre a gente encontra, nem sempre dá certo. Nem sempre a gente vai a 10 pontos, né? Com 3 pontos você já consegue encontrar o conteúdo verdadeiro. Mas nós temos hoje um sistema que está muito mais complexo do que simplesmente ouvir só os lados, né? Porque temos as intenções, tem uma história no meio do jornalismo aí que documento não anda sozinho, documento não tem perna. Quando você vê, recebi um documento com exclusividade, ora, o documento vazou, foi vazado, o documento não tem perna. Então, essa fonte que vazou esse documento tem um interesse em vazá-lo. E muitas vezes a pessoa quer usar a gente para disseminar esse conteúdo para atingir outras pessoas. Aí você tem que ir confrontando de novo o mesmo conteúdo. Como eu te disse, nem sempre dá certo, nem sempre a gente consegue, mas a técnica é a mesma, né? Técnica investigativa de ouvir os vários ângulos sobre um fato. Num terreno fértil, que é a disseminação de falsas informações, aí é outra história. Você identificou que a notícia é falsa? Isso. Até porque temos uma polêmica também sobre o conceito de fake news. Porque se é fake, não é news. Porque news, ou notícia, o princípio da notícia é a verdade. Então, na verdade, o conceito importante o que mais reflete isso é divulgação falsa. Você não pode usar a expressão news junto com fake, porque é uma forma incorreta. Então, se é falso, não é notícia. Não é notícia. Porque se é notícia, ela tem um grau de veracidade. O que as pessoas também observam no dia a dia, né? Você está no sinaleiro em Goiânia, viu um acidente, você viu a verdade. A verdade. Aquela e você fotografou aquele ambiente, olha, tá lá, o carro atingiu a pessoa está deitada no chão. Você fotografou, aquilo é uma verdade, é um documento, né? Então, agora, se a pessoa usa essa imagem para dizer de uma outra coisa, aquela pessoa que está ali é filho de um deputado, e ela não verificou isso, aí já é divulgação falsa, porque ela pegou um fato e transformou numa divulgação falsa. Então, tem essa questão. É bem colocada essa questão de fake news, e na verdade seria uma falsa notícia. Pois é, se a notícia é verdade. Entendeu? A gente trabalha no jornalismo. Entendi. Então não seria. Não existe notícia inverídica. Na verdade, é uma visão, né? É uma comunicação errada. Então é uma divulgação falsa. Na verdade, tem muito mais conexão com a publicidade.
Fake news, na verdade, é muito mais fake public, né? Algo assim, sim. do que notícia. Na área da comunicação, nós temos um estudo importante que é da fenomenologia. Qual é o fenômeno básico, o principal ali, o fenômeno original da comunicação? É o fato. Como eu disse agora há pouco no exemplo, um carro atropela a pessoa. Então, o carro atropelou a pessoa está lá, isso é um fato. Esse é o original, é o princípio, é o básico, é o átomo, né, do nosso estudo e da nossa atividade. Se eu peguei, fotografei e divulguei, aí eu estou fazendo a notícia. Aí, então, o fato vira notícia. Nem todo fato é notícia, né? O fato ele pode ser... Tanto aí o fato no ambiente da segurança ou da polícia, nós temos a notícia crime. Né? Então, temos um fato. Um homem atirou no outro. Aí ele vai lá e vai informar para a polícia. Notícia crime. Não ou seja, é o princípio, né? Do mesmo modo que na segurança pública, o fato, né? Encontrar o fato é que é essencial. Então, mas isso é uma discussão longa. Na verdade, nem adianta a gente explicar muito isso. Porque as pessoas já incorporaram tanto fake news, né? Já virou tanto assim sinônimo de mentira, né? Então, não adianta nem explicar muito. E o que você acha, igual tem essa questão? Tem uns 2 anos já, indo para 3 anos, essa questão de regulamentação das redes sociais. Você acredita que isso tenha sucesso ou é uma questão muito difícil de julgar o que que deva ser não divulgado? O que você acredita, você que está nesse trabalho aí, desse projeto de regularização? Olha, do que acompanhei já há um bom tempo sobre esse assunto, eu vejo com muito ceticismo essa regulamentação. Até porque já existe uma grande regulamentação, que é o direito penal, o direito civil. Se eu causei um dano a você na rede social, você tem direito de me processar para proteger a sua imagem, para proteger a sua honra, e calúnia, difamação, injúria. Então, isso já é regulamentado. Já é regulamentado. De certa forma. O que estão querendo fazer, no geral, é fazer com que as informações falsas parem de circular. Ora, é impossível. Algo que não é alcançável. Então, criar um regulamento para algo que, na verdade, já é regulamentado. Aí nós temos Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos o Marco Civil da Internet, Direito Penal, Direito Civil. O que se cria mais, poderia se criar a mais para regulamentar redes sociais? Ora, proibir conteúdos? Na prática, nós temos liberdade de expressão no país. Não tem sentido, não importa o conteúdo. Se é de esquerda, se é direita, se é socialista, se é comunista, se é ultradireita, não importa o conteúdo. Isso esbarra na Constituição, que deixa bem claro lá que nós temos liberdade de expressão. Ótimo. É muito importante estas colocações, né? Eu penso assim, que como que vai regularizar estas redes, né? Estas informações. Sendo que hoje, como se diz, num clique o negócio já aconteceu. Né? Sim, de fato. Como que depois você vai refazer, você vai tirar aquilo, vai tirar do ar, quem é que vai ali naquele momento ser responsável de ir lá e derrubar aquela informação, né? Como se diz, vai virar processo, Na prática, se a justiça mandar a empresa derrubar a informação, que seja o site, já recebi várias ordens judiciais para tirar conteúdo. Né? Então, você tem que obedecer. Fazer o quê? Se é para tirar do mecanismo de busca, tira do mecanismo de busca. Nós temos uma situação clara, ou seja, se tem determinação judicial baseada na legislação que a gente tem que obedecer. O que você hoje
vê essa questão hoje que está muito polarizado, né? Se dizem polarizado, às vezes a gente nem, em fatos reais, nem está. Mas existe hoje uma consciência maior na sociedade, essa questão de um país mais conservador, de direita, e um país mais populista e tudo mais. E, na verdade, eu entendo assim, Altair, quem defende mais uma esquerda, sim, são essas ideologias aí que são mais fortes. E, na verdade, eu acho que eles nem pesquisaram realmente um país que é de esquerda, um país que é socialista. Muitas das vezes tem gente defendendo a esquerda dentro do nosso país, que o modo operante dele viver ou dele falar, ele não ia sobreviver num país de esquerda. Então, mais uma vez, ou seja, é falta de conhecimento puro de alguém que defende uma ideologia tão forte para o lado da esquerda, né? Então, a gente vê assim que há ainda um percentual da sociedade que ela ainda é manuseada. Bom, você foi meio complexo aí na questão. Não. Qual é a questão, o que eu entendi, certo? Você questiona os regimes duros, fechados. Sim. Os regimes duros de esquerda não são muito diferentes dos regimes duros de direita, ou conservadores, ou os extremos fundamentalistas. Uhum. Então, são muito parecidos. Então, o que é assim, valioso no meio disso tudo, entre ultra-esquerda, ultra-direita, acho que o importante é a gente valorizar o que é o regime democrático, que é o que nós vivemos hoje no país, né, que permite eleição direta, alternância de poder, liberdade aí de respeitar a opinião do cidadão, que vai à urna votar. A gente tem que relembrar que brasileiro presente na urna para votar é uma coisa bem recente. Sim. Né? Não é até nova. Mas você usou a questão nós chamamos do radicalismo, né? Do radicalismo. Ou da divisão da sociedade. E a sociedade hoje, ela vivencia uma situação de extremos, né? De lado e do outro. Mas penso eu que isso não é uma novidade. Nós temos polarização em todo o tempo da política. A polarização é normal. Eu achei curioso as pessoas dizerem o seguinte, olha, é ruim para a democracia que nós temos uma polarização tão grande. Não, ué. Ruim é ter um monopólio, né? Multipolo ou polarização. Isso é regime democrático. Cada um pensa do jeito que acha que deve, cada um segue as crenças que acha que deve seguir, né? Eu acho que o que é importante no meio disso é valorizar o regime democrático. Acho que, porque é da natureza dos que atuam na área da comunicação, valorizar o regime democrático. É que nem a história do escorpião e do sapo, né? Que vai atravessar a lagoa, né? O escorpião vai no conto do sapo, então, mas ele pica o sapo, né? Mas por que você me picou? É a minha natureza, né? Então, é da natureza do jornalismo valorizar o regime democrático. Por quê? Porque na origem do jornalismo, lá para 1700, 1800, nós tínhamos sociedades fechadas, monarquias. O jornalismo começou calçado, inclusive, no liberalismo, a promover diversidade, né? O jornalismo, ali, naquele momento que nós tivemos sociedades que foram constituindo regimes democráticos, o jornalismo esteve junto com isso. Então, é da natureza do jornalismo defender o regime democrático. Legal. Nós estamos indo para o final do nosso bate-papo, mas eu queria que você deixasse uma conversa, assim, uma palavra para jovens que queiram estudar jornalismo. Qual que é o melhor caminho que você hoje busca para essas pessoas? Um outro fator que se você comentasse, se nessa carreira profissional você fez estágios,
até ter o seu primeiro trabalho? Sim, me lembro bem. É do meu primeiro estágio na rádio universitária, aqui na Universidade Federal de Goiás. Era um dos únicos estágios, inclusive, permitidos para a área da comunicação. Hoje é muito mais aberto. Quando eu comecei no estágio, era muito mais fechado. Foi o estágio que abriu certamente a minha confiança no curso que eu tinha escolhido. Eu seleciono estagiários e trabalho com estagiários há anos e décadas. E aí sempre digo para os colegas da área do jornalismo, o estágio é a principal porta para o mercado e para a sua formação e para a sua certeza. Porque o indivíduo pode nem querer mesmo, né? Tá estagiando, mas não gostei mesmo da minha escolha. Então, tem a oportunidade até de corrigir, né? Corrigir. Eu já tive casos assim, inclusive. Quando a pessoa enfrentou o dia a dia mesmo da profissão e achou que isso não era a praia dela. Ela foi para outra área. Eu tenho colegas que fizeram jornalismo, atuaram profissionalmente, hoje estão no direito, se sentem muito bem. Mas por quê? Porque no jornalismo ele conviveu tanto com o direito, e muitas vezes, eu falo tanto de direito, a gente discute tanto o direito, algumas pessoas acham que eu sou formado em direito, inclusive, mas não sou. Mas o jornalismo tem muita conexão com o direito, né? Por causa do conteúdo que a gente trata no dia a dia. Então o estágio é fundamental, essencial. Aí eu vou dar uma dica para quem quer, uma dica importante. Está cada vez mais difícil encontrar bons jornalistas. Imagine que seja a mesma dificuldade. Está cada vez mais difícil encontrar médicos, bons veterinários, bons agrônomos. Nós temos um vou dizer um câncer, nós temos uma doença. Nós temos uma doença profissional hoje no país, de dificuldade de formação, ou dificuldade de as pessoas encontrarem realmente a sua formação e se dedicarem a ela. E eu não sei se na sua área é desse jeito, da agronomia, né? Mas está cada vez mais difícil encontrar bons profissionais. E quando eu pego um estagiário bem adaptado, é batata que ele vai para frente. É certeza que ele vai para frente. E eu, felizmente, bons profissionais que estão aí na área da comunicação, em diversos canais em Goiânia, estagiaram comigo. Alguns em televisão, outros em rádio, outros em jornais. São diversos. Eu não vou nem citar a lista para não dar problema, não né? gastar o tempo e não dar problema, porque alguém pode ficar chateado. Mas são diversos. Todos eles que, felizmente, eu diria assim, tivemos uma boa convivência, eles aprenderam muito, mas foi essencial para que eles se desenvolvessem. Né? Uns, no começo de profissão, estão comigo, estão assessorando o governador. Né? Uns estiveram comigo, estiveram com Iris Rezende até antes dele morrer. Né? Outros estão no jornal O Popular, estão numa televisão, aí estão em assessoria de instituições importantes, né? Como da área empresarial. Então, felizmente, o estágio é esse caminho de uma profunda formação que complementa o que o estudante consegue na sua graduação. Eu não desvinculo a importância da graduação, a importância ali da sala de aula, o dia a dia, e a importância do estágio como um complemento a isso, onde o estudante acrescenta. Tem uma visão do ambiente que ele vai frequentar. Exatamente. E aí, a última dica é isso aí. Nós estamos cada vez mais desesperados atrás de bons estagiários. Não é de bons profissionais, de bons estagiários. Então, o campo está muito aberto. O campo está abertíssimo para quem tem interesse. Olha, eu moro em Chapadão do Céu e a cidade vizinha é Chapadão do Sul. E eu tenho feito um acompanhamento através dos jornais lá da cidade. Se eu te falar que uma cidade de 25 a 30 mil pessoas, que é o caso de Chapadão do Sul, é anunciado por semana, né, mês, não baixa de 300 vagas de trabalho. Aí eu fiquei indignado, gente, mas é muita vaga, é muita disponibilidade. Aí eu cliquei para saber quais são
as oportunidades que tem. Olha, de tudo hoje tem carência de profissional. Sim. E o que é a reclamação geral? É falta de proatividade, é falta de compromisso, é falta de ter um embasamento técnico melhor, é falta de ser assim, é ter uma ambição melhor. Às vezes a pessoa entra no trabalho, não quer submeter a trabalho de equipe, não acha que não dá certo por algum fator e abandona, né? Então, assim, hoje a oportunidade de trabalho tem demais. Uma outra dificuldade que eu vejo, assim, as pessoas têm dificuldade de querer conhecer o interior. Às vezes está passando uma necessidade, uma dificuldade nas grandes cidades, mas esquece de olhar para o interior, o quanto que tem de oportunidades e projetos de vida, né? Isso é preocupante mesmo, essa questão da mão de obra. Em tudo quanto é lugar. Em toda. Nós temos uma doença. Literalmente. É uma doença social, profissional, mercadológica. Nossa. Algo assim. Como resolver isso? Eu não sei. Olha, é difícil. Agora você falou uma coisa que eu vou levar para minha academia de conhecimento. Hoje já tá difícil você escolher os bons estagiários. Porque a qualidade baixou, né? Eu ouço de muitos professores no ensino superior de que os estudantes que estão entrando com cada vez menos capacidade ou habilidades ou menos conhecimento ou menos interesse. Ao mesmo tempo eu ouço deles que esses estudantes têm dúvidas, não sabem na verdade para onde querem ir, que é a outra doença. É um jovem que está entrando no curso superior, mas não sabe realmente o que ele quer. No meio do caminho ele se decepciona e não sabe encontrar caminhos porque ou falta orientação, ou falta opção. Nós temos uma situação muito crítica. Eu vejo assim uma certa situação que a pessoa já está vivendo um mundo tão pequeno ali também, só numa rede social, só na internet, que ele não conhece mais nada. Volta lá naquele momento lá atrás, a bolha do cara é pequena, né? Mas eu queria te fazer duas perguntas. Nesses 38 anos seu de profissão, eu vou te perguntar, e fica com total liberdade de comunicar. Quem você conheceu que foi um jornalista assim, que você achou ou acha ainda, tipo assim, nota 10, uma pessoa que foi ou é referência para você? E nesses 38 anos aí de profissão, um político? Olha, é uma pergunta sem preparação, né? Não tem, é surpreendente, né? E eu realmente nunca pensei assim, o político que tem de referência. Eu acho que eu tenho políticos que têm atitudes que são importantes, interessantes, pelo que desenvolveram, né? Pelo que fizeram, de certa forma. É lugar comum, mas entender a história de Iris Rezende é muito importante. Eu tive a oportunidade de ver Iris Rezende em vários momentos profissionais. O Iris Rezende do primeiro governo era um Iris Rezende mais duro, mais raivoso, mais contundente. O Iris Rezende agora, no seu último governo da Prefeitura de Goiânia, ele era muito mais leve. Talvez porque a idade também permitiu isso. Ele era muito mais leve. Ele contava histórias de como resolveu problemas. Então, o que eu, às vezes, gosto muito dos políticos é entender isso. Como é que eles resolveram os problemas? Como é que eles administraram as crises? Como é que eles administraram os bastidores disso? Então, sem dúvida nenhuma, a minha primeira impressão aqui, quando se trata de Iris Rezende, você tem realmente que respeitar essa história. Não significa concordar com tudo que ele fez. Tudo bem, mas né? assim, em termos de política, a articulação dele, exato. A energia que ele tinha para... eu acho que ele expressou o amor mesmo pela política. Eu acho que quando ele foi prefeito, assim, ó, a gente via assim, né? Mesmo vindo pouco aqui, assim, mas ele tinha uma gana, né,
pela cidade, por ver a coisa acontecer, né? E como todos os políticos, cometem erros e acertos, como eu disse, né? Por exemplo, Iris Rezende asfaltou muito no primeiro governo dele, no estado, mas fez estradas estreitas, sem acostamento. A GO 020, Goiânia, Pires do Rio, é desse jeito, uma estrada sem acostamento há anos. Por quê? Porque ele quis economizar, né, para fazer mais. E fez um asfalto de péssima qualidade, que os outros prefeitos, governadores tiveram que refazer, né? Então, em pouco tempo. Então, tanto é que na política do Goiás, por um bom tempo, a gente dizia, as estradas do Iris, ele fez muito, mas não fez estrada que prestasse. Eram estradas de fininhas, capa asfáltica fina, porque ele queria fazer muito. Esse era o objetivo dele. Então, logicamente, eu não concordo. Eu acho que isso foi uma decisão equivocada, mas foi uma decisão que ele tomou à época. Então, ele sempre foi um gestor obrista, muito focado em obra e menos focado no desenvolvimento social. Então, mas ele tinha um projeto. Ele começava, ele tinha um projeto, ele tinha um jeito, ele tinha um sistema, né, por assim dizer. E assim, desagradou muita gente, mas agradou também, né? Então, por isso que essa referência é importante. Agora, na área do jornalismo, do mesmo modo, eu tenho diversas referências por diversos motivos. Sim. Né? Então, não tem como selecionar um para você, porque a lista é grande. Mas vou citar, digamos, colegas aqui da atualidade, né, que nós estamos aqui no dia a dia. Temos colegas aí que são, como o professor Rogério Borges, que no jornalismo literário ele é muito, muito bom. Temos dentro desse grupo, né, gente que, digamos assim, que está na juventude ainda da profissão, mas já trabalhando há um bom tempo, sem dúvida nenhuma, respeitável o trabalho que a reportagem da Cileide Alves faz. Ela é muito relevante, considerando aqui o nosso métier. E você fala de interior, eu admiro algumas pessoas, como o Euclides, lá de Niquelândia, que saiu daqui e foi para Niquelândia e trabalha lá com jornalismo em Niquelândia. Então ele está lá fazendo o seu dia a dia. E temos pessoas que não estão mais entre nós, né, mas que são ainda referência. Há que se ressaltar, aí, em virtude do falecimento agora recente, inclusive, do Hélio Rocha, né, que foi da geração dos jornalistas que fizeram literatura. Os jornalistas, os advogados, os médicos, se a gente tivesse muita presença na literatura, né? Raramente a gente encontra isso hoje em dia. Um jornalista que escreve livros, que faz crônicas. E aí, ou seja, você foi me alimentando aqui a lista, eu ficaria aqui um bom tempo falando dessa lista, porque na verdade não tem um, eu tenho várias referências defendendo da perspectiva, e são muitos. Legal, você que está nos acompanhando, nós estamos conversando com um profissional que tem um conhecimento do estado de Goiás, do jornalismo de Goiás. É uma pessoa que gosta do que faz, né? Tem um diário de Goiás, então se é diário, ou seja, você está o tempo todo ali atualizado. 24 horas. E por isso que é estressante. É estressante, né? Exatamente. Pois Altair, eu quero te agradecer muito pelo nosso bate-papo. Foi rápido, mas nós temos que ter o jeito de comunicar para não ficar longo, né? Se você quiser acompanhar mais o trabalho do Altair, é só acessar aí a plataforma do jornal aí, Diário de Goiás. É um jornal via internet, via plataformas aí, e com certeza tem aí as atualidades de Goiás. Eu quero te agradecer muito por esse bate-papo, e com certeza foi muito enriquecedor para mim conhecer um pouco mais do seu trabalho, e também como a gente disse, né, sair um pouco daquele ambiente que a gente às vezes fica o tempo todo trabalhando. Eu te faço um convite a, quando puder, estar na região dos Chapadões,
conhecer os bastidores do agro. O agro ele é uma fonte de alternativa de renda muito especial para as sociedades, projeto de vida para as pessoas. Às vezes é tão mal comunicado, mas o agro ele tem um papel muito importante para a sociedade. Ele tem fator indireto em tudo que a gente possa pensar. Então eu te convido a Sim, mas então eu vou te contar. Então, antes da formatura, na verdade, morei em Palmelo e trabalhei plantando arroz, milho e feijão. Então, eu também posso dizer que eu também sou do agro. Porque eu posso dizer que eu fui queimado por taturana. Achei péssimo isso. Você falou, vou para a cidade. Vou para a cidade. É verdade. Muito obrigado, desculpa aí. Mas é muito bom a gente conversar com outros profissionais e essa chamada que você fez para as pessoas fazerem estágio. Isso é muito importante. Não adianta. Se você quer ser um bom profissional, os dois caminhos se dedicar aos estudos e também procurar outros profissionais que já estão na área para você conversar, trocar, ter experiências, né? Isso que é muito importante. Isso. E eu me permita, né, também valorizar, o seu projeto é muito importante, né? Deu um valor a partir do primeiro momento que fiquei sabendo, né, do Cego GPS, então achei super importante, no sentido de que realmente ajuda, colabora para a formação das pessoas. Isso que é importante. Muito obrigado. E mais uma vez nós terminamos aqui um podcast, Segue _ GPS. Se você acredita que este bate-papo nosso, esse conteúdo que nós conversamos aqui, seja interessante, você pode deixar o seu like, pode encaminhar e nos ajude a divulgar o nosso projeto. Muito obrigado, até um outro podcast.